Fala galera, vamos aí para mais um bloco de história geral, trazendo aí um panorama sobre esse evento, que é um evento que é um marco, né? Vários historiadores entendem que a Primeira Guerra Mundial ela acaba com um longo século XIX, né? Que o século XIX ele se estende até a eclosão da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela é característica principalmente por essa cena, pela Guerra das Trincheiras. E vocês estão ouvindo aí no fundo, planejando já colocar uma música do jogo Valiant Hearts, né? Para dar essa temática que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra muito brutal, ela é uma guerra muito traumática. Então o jogo ele é até uma abordagem interessante porque ele faz uma perspectiva em que você joga com um personagem fictício, né, o Emile, e o Emile ele tá querendo sair da guerra, tá querendo encontrar o genro que tá no lado alemão, o Emile é francês, e estão querendo se reunir para poder voltar para a fazenda deles, a divisa da França com a Alemanha. Então, assim, o jogo ele brinca com a ideia de interesses pessoais que não querem estar ali, que não querem se envolver no conflito, que não querem se envolver, né, nesse banho de sangue. E a Primeira Guerra Mundial é isso, é um banho de sangue, é uma coisa traumática a ponto de você ver os líderes, anos mais tarde, 20 anos depois, fazerem de tudo para evitar um novo conflito. Então, hoje eu estava falando sobre os antecedentes da Segunda Guerra Mundial e um cara chamado Neville Chamberlain é um cara que fez de tudo para agradar o Hitler e tentar evitar um novo conflito. Então é interessante a gente olhar que a Primeira Guerra Mundial ela deixou muitas marcas, ela deixou muitos traumas, ela deixou um tipo de combate que não foi visto na Segunda Guerra. Então, assim, a Primeira Guerra ela causa muito temor, ela é vista como uma grande guerra, né? A mãe de todas as guerras, né? E alguns historiadores até argumentam que a Primeira e a Segunda são basicamente um conflito, uma interrupção. Então é interessante que tem alguns historiadores que defendem isso, que os problemas da Primeira Guerra não foram solucionados e apareceram de novo na Segunda. Então é bem interessante pensar esse panorama sobre a Primeira Guerra Mundial. O que a gente tem para falar sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Joguei aqui essa apresentação e nessa apresentação a gente tem alguns elementos importantes. Por exemplo, como eu falei, você no século XIX, no final do XIX, após as guerras prussianas, você tem uma Europa que acredita que não vai haver mais conflito, que existe a ideia, esse pensamento da Belle Époque, de que a humanidade vai para um progresso, as feiras científicas em Paris, a construção da Torre Eiffel, a crença de que daqui a 100 anos, de 1899, mais 100 anos, os homens e mulheres estariam voando individualmente, com asas. Então você tem imagens e brincam com a ideia de que, olha, vai ser um futuro promissor. E aí quando você tem a explosão do conflito, você tem uma coisa aterradora, você tem uma coisa que cria todo um cenário de destruição, de morte, toda aquela perspectiva de positividade vai para o lixo. Então a Belle Époque de frangalhos é o último momento de uma Europa potência. Depois da Primeira Guerra, os Estados Unidos assumem um papel de potência. Você vai ter também um contexto em que o capitalismo vai sofrer, o capitalismo ocidental com o surgimento da União Soviética. Vai ser no contexto da Primeira Guerra Mundial que você vai ter a Revolução Comunista. E a gente pode pensar nessa crença de uma guerra rápida que iludiu muita gente. Acreditava, não, a guerra vai ser rápida, vai ser moleza, e você se enfiou em trincheiras por anos e anos. E aí a gente olha a Primeira Guerra Mundial, do Valiant Hearts, você tem a Primeira Guerra dividida em 3 momentos. Você tem uma guerra de movimentação, de agosto a novembro de 14. Já em 14, na Batalha do Marne, você começa a construir trincheiras, e você vai construir cerca de 600 quilômetros de trincheiras no lado ocidental. Lado oriental, o Império Alemão ele vai avançar severamente sobre a Rússia, o que explica a Revolução Russa, né? Você vai ter uma guerra de trincheiras de novembro de 14 a novembro de 17, uma coisa estagnada, uma coisa
e levava à morte de milhares e milhares e milhares de homens. E de novembro 17 a novembro 18 você volta para uma movimentação principalmente auxiliada pelos surgimentos blindados. Então você tem uma Primeira Guerra Mundial que é dividida em 3 momentos. Esse é o panorama que a gente tem. E quando você fala Primeira Guerra Mundial, você teve muitas reviravoltas, né? Você teve uma Itália que não honrou um compromisso com a Alemanha, fazia parte da Tríplice Aliança, vira a casaca, vai para a Tríplice Entente. O Império Otomano que entra na guerra e acaba ficando no lugar da Itália quando a Hestia sai. E aí o Império Otomano, que tinha problemas e rivalidades com a Rússia, vai ser Império Austro-Húngaro, Império Alemão e Império Otomano. Você tem entrado nos Estados Unidos em fevereiro de 17, um caso na Lavín, Louisiana, com um telegrama Zimmermann. Então você tem uma entrada tardia dos Estados Unidos, que temiam que os seus aliados pudessem perder a guerra. Tem esse contexto dos Estados Unidos ajudando financeiramente a Europa, França, Inglaterra, e olhava que a Alemanha estava ganhando. E aí você tem uma entrada em fevereiro de 17 dos americanos. E a saída dos russos em outubro de 17, quando você tem a Revolução Russa, né? E a Revolução Bolchevique. Teve a Revolução de Fevereiro Menchevique, a Revolução Bolchevique tira a Rússia da guerra de fato, e aí você libera o fronte oriental, mas dando uma certa esperança aos alemães que poderiam concentrar esforços no fronte ocidental, mas eles não conseguem vencer, vão ter mais algumas tentativas. Em novembro de 18 você tem um armistício, 11 de novembro de 1918, até é retratado no filme Nada de Novo no Fronte, e você vai ter um fim de guerra problemático para a Alemanha. Por quê? Porque você vai ter uma atuação muito punitiva dos vencedores. Você até teve a proposta do Woodrow Wilson, né? Uma paz sem vencedores, 14 pontos de Wilson, presidente americano, que desenhava a ideia de, olha, a gente não pode humilhar os caras, isso pode gerar um contexto problemático, futuro sério. E ninguém ouviu. Fizeram Tratado de Versalhes, no Salão dos Espelhos, no local que os alemães haviam comemorado a sua unificação. Então, pegue as simbologias e pegue o revanchismo, pegue a vontade de se vingar. Impuseram à Alemanha uma dívida imensa, né, dizendo que a Alemanha era responsável por tudo, confiscaram colônias, proibiram força aérea, marinha, confiscaram marinha mercante, enfim, reduziram exército, confiscaram a Alsácia-Lorena. Então você arrebentou com a Alemanha. E aí essa charge é uma brincadeira interessante da Germânia, olhando que conta é essa doida, quem que vai pagar essa conta. Então você abre espaço, precedente para o Hitler ascender. E se não fosse o Hitler, seria outro, porque afinal você cria elementos para um revanchismo. E analisando, a Alemanha deu sorte ainda, porque o Império Austro-Húngaro deixou de existir, o Império Otomano deixou de existir, e a Turquia quase não existe. Se não fosse o papel dos nacionalistas turcos, né? A figura do Mustafa Kemal, que é considerado o pai da Turquia. Então você vai ter um movimento nacionalista após a derrota do Império Otomano, e os turcos vão conseguir fazer com que a Turquia seja recuperada. Então você teve a divisão da Turquia, a Turquia havia desaparecido, virado zona de influência, e aí o movimento nacionalista turco faz com que a Turquia reapareça. Então assim, os países que participaram da Tríplice Aliança, a Alemanha foi a única que não desapareceu, mas o Império Otomano desapareceu, o Império Austro-Húngaro desapareceu. Então você cria elementos para mostrar que a galera que venceu foi punitiva, e obviamente isso vai desembocar em problema. Vai desembocar em ascensão de Hitler, vai desembocar em ascensão de um regime autoritário na Alemanha que vai usar a revanche como principal argumentação. Beleza? Esse é o panorama da Primeira Guerra. Quando a gente voltar com mais vídeos sobre a Primeira Guerra, vou falar sobre os antecedentes de maneira muito específica, com muita qualidade, para a gente entender como é que funcionou isso aí. Beleza? É isso. Aquele abraço. Tamo junto.